Paz de Cristo, meus irmãos. Hoje aqui pelo canal Reino de Deus, vou trazer para os irmãos mais uma continuação sobre o estudo que nós fizemos de Romanos 9, tá? A gente vai trazer mais uma continuação sobre o estudo de Romanos 9. Se possível, a gente vai finalizar essa parte aqui hoje, senão a gente pode até fazer mais partes, tá? Então, se você não é inscrito aí no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos para outras pessoas, tá bom? Provavelmente os irmãos vão escutar às vezes latido de cachorro, um barulho de vizinho, né? Infelizmente ainda não tem isolamento acústico aqui, mas eu penso que dá pra gente gravar aí, tá? Então, irmãos, aqui no card vai estar aparecendo a primeira parte. Se você não viu a primeira parte, eu te aconselho aí a ver a primeira parte, tá? Para você entender melhor. Onde eu vou mostrar por que Deus endurece os homens. Eu fiz um enfoque mais no endurecimento que Deus traz sobre os homens e o motivo por que Deus faz isso, né? Deus não é autoritário ao ponto de endurecer os homens sem motivo, tá? E agora a gente vai tentar entender o contexto, né? A gente vai tentar entender o contexto de Romanos 9, mas analisando outros pontos, né? A gente tem que analisar o que se passava na mente de Paulo quando ele escreveu aquelas coisas, tá? Você tem que analisar o que se passava na mente de Paulo para entender o que ele estava querendo dizer ali. Amém? Então, essa questão do endurecimento, deixa eu arrumar um pouquinho a tela aqui, fica mais centralizado. Tô meio gripado, por isso que eu tô mexendo meio que no nariz aqui eventualmente, tá? Essa questão do endurecimento, irmãos, ela é importante que você compreenda, tá? Ela é muito importante que você compreenda ela para que você entenda o que estava sendo dito aqui em Romanos 9. Porque algumas pessoas, elas olhando para Romanos 9, falando de endurecimento de Faraó, falando de Esaú, trazendo Jacó, eles não compreendem o que está sendo dito ali. Então eles pegam e generalizam como se Esaú, por exemplo, representasse toda a humanidade, como se Faraó, o endurecimento de Faraó fosse o motivo para se endurecer todas as pessoas, né? Como se fosse assim. Então a gente vai tentar entender isso aqui, tá? Então, irmãos, para ficar mais fácil, eu vou mostrar a tela nesse estudo, tá? Dá trabalho para fazer, mostrar a tela. Quando você grava com o celular, eu tô gravando em 4K aqui, e dá um pouco de trabalho depois na edição, mas a gente vai tentar entender aqui. Então, em Romanos 9, nós temos que pegar o contexto, tá? Mas eu aconselho que você também olhe os outros contextos, né? Que você olhe os outros contextos de Romanos. Então, quando você vem lá de Romanos, você pega Romanos 1, aí ele vai mostrar, né? E justamente nós estamos no livro de Romanos, e em Romanos 1 ele vai mostrar 1 e 2, ele vai mostrar alguns aspectos do ministério dele. Em Romanos 2, ele vai continuar com essa questão de agora demonstrar por que os gentios se tornaram endurecidos, por que os gentios foram entregues a essa disposição mental reprovável, né? Isso você pode ver no primeiro vídeo. E quando ele chega no capítulo 3, na verdade, um pouco antes, até no capítulo 2 mesmo, você vai ver que ele começa a tratar da lei e começa a demonstrar que a circuncisão, ela tem valor quando se pratica a lei. E quando não se pratica a lei, a circuncisão ela se torna incircuncisão, né? Então, a circuncisão ela se torna em incircuncisão se a pessoa não pratica a lei. Mas, quando um gentio que não tem lei, ele pratica as coisas que são relativas à lei, e a consciência dele demonstra que a lei de Deus está escrita no coração deles, né? Então, ali você vê o caráter do julgamento de Deus. É pelo conhecimento que a pessoa tem daquilo que recebeu, tá? Podemos fazer um vídeo sobre isso, porque tem muitas pessoas entendendo o caráter errado de Deus, né?
Deus é o justo juiz, irmãos. E a Bíblia fala que Deus dará a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que pratica. Isso é muito mal compreendido, né? Então você olha ali em Romanos 2, eu acho que é o verso 21 e o verso 13, é mais ou menos por essa parte ali, que ele diz assim, que Deus vai dar a cada um segundo as suas obras, ou seu procedimento, dependendo da tradução. Aí ele vai mostrar, né, que no dia que Deus julgar os pensamentos dos homens, né, segundo o evangelho dele, tá? Então, quando chega no capítulo 3, ele já começa a mudar um pouco o enfoque, ele vai demonstrar que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Ele diz assim, que nenhuma carne será justificada diante dele por obras da lei. Porque agora se manifestou a justiça de Deus, que foi revelada em Cristo através da graça, e tendo o sangue de Cristo como propiciação pelos pecados, né? Aí ele vai falar que é a justiça não segundo a lei. Então, do capítulo 3 até o capítulo 9, você vai ver que Paulo ele vai constantemente iniciar um assunto e eventualmente ele vai iniciar um outro, né? Ele vai dar uma pausa naquele assunto e vai iniciar outros. Então ele começa falando sobre a lei e aí eventualmente ele troca um pouco o enfoque e depois ele volta a falar novamente da lei, tá? Então você tem que ter em mente que o que Paulo muitas vezes está combatendo em Romanos vai ser o que ele vai estar combatendo em Gálatas, que é a justiça das obras da lei. Então olha Romanos, leia Romanos, não tem como ler todo Romanos aqui. Mas frequentemente ele vai estar tratando de obras da lei. Ele vai estar frequentemente falando, né, da justiça de Deus, ela não vem por obras da lei, tá? Então vamos para Romanos 3 mesmo, eu vou mostrar aqui na tela. Né? Hoje eu vou usar o Olive Tree, que ele é mais bonitinho para mostrar o texto. Romanos 3. Né? Vamos do verso 21, que eu acho que é mais ou menos onde começa que eu quero mostrar. Diz assim, olha lá, mas agora sem lei, né? Agora sem lei, ali, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, pela escritura. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente, se você quer um estudo para entender o que significa graça, que muitas pessoas não sabem o que significa, hoje a graça para muitas pessoas é libertinagem, né? Hoje você não precisa de mais nada porque é tudo pela graça. Você não peca mais porque é graça, né? Então, isso se chama libertinagem, tá? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Né? Então, graça não é, irmão, graça não é anarquia, graça não é anomismo, né? Que é falta de lei. E graça não não quer dizer que você não tem o seu papel para cumprir, tá? A graça é a justificação que Deus vai dar através do sangue de Cristo. Amém? Então, se você quer um estudo sobre a graça, a gente vai fazer aí futuramente. Diz assim, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, né? Olha o propiciatório aqui, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, né, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E ele vai continuar. Né? Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí ele vai começar aqui o contexto. Na verdade ele já começou, né? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, tá? Então marca aqui obras da lei, que frequentemente a Bíblia, né, ela vai estar tratando de obras da lei e graça. Isso é muito importante para compreender Romanos. Né? No mesmo capítulo, verso 19, diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, né? Algumas traduções trazem debaixo da lei. Diz para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele
por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, tá? Então, não vamos tratar de lei aqui hoje, mas você vê que o contexto está tratando de obras da lei. Amém? Então depois você vai fazer um exercício na sua casa. Você vai pegar Romanos e você vai ler Romanos. E quando você ler Romanos, você vai ver que frequentemente ele vai estar falando de lei, obras da lei, etc, etc, tá? Então, faça na sua mente, irmãos. Faça na sua mente. Entenda na sua mente que quem está debaixo das obras da lei. Você tem que entender, irmãos, que estar debaixo da lei, Paulo vai demonstrar em vários momentos na Escritura, que estar debaixo da lei é a primeira aliança. É você estar debaixo da primeira aliança. Gálatas 4, né? Gálatas 4 vai explicar isso. A gente vai ler um pouco de Gálatas 4 hoje, a partir do verso 21. Olha lá. Assim. Opa, pulei um pouquinho. Ó. Dizei-me vós, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não escutam a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Então, olha só, e mais uma vez ele usa aqui o termo estar debaixo da lei. Acaso não escutam a lei, não ouves a lei? Pois que está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas a escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas 2 mulheres são 2 alianças, né? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, tá? Então, é só para resumir aqui, irmãos. Vou marcar esse texto aqui. Vamos botar de azul. A Jerusalém atual, ela está debaixo de escravidão com seus filhos. Por quê? Porque os filhos dela estão debaixo da lei. E a Jerusalém atual, ela vai apontar para quê? Para os judeus incrédulos, que estão na primeira aliança, que não querem Cristo. Então, eles vão ser tipificados como os filhos de Agar, porque eles estão debaixo da primeira aliança. A primeira aliança é tipificada em Agar, porque ele vai dizer essas 2 mulheres são 2 alianças, tá? Então, ele está relacionado isso a quem? Aos que estão debaixo da lei, né? Aos que estão debaixo da lei, olha lá. Então, Agar está relacionada àqueles que estão debaixo da lei, tá? Então, você liga o debaixo da lei, que está em escravidão com seus filhos, né? Vai ser ligado com a mulher escrava que está aqui, e vai ser ligado com o quê? Com Agar, que está aqui, e vai ser ligado com o Monte Sinai, e vai ser ligado com as alianças, tá? Então, estar sob a lei, ou debaixo da lei, está relacionado com escrava, está relacionado com 2 alianças, está relacionado com Agar, e está relacionado com, né, aí, a primeira aliança. Agora, o que vai dizer sobre nós? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Inclusive fizemos um estudo sobre a Nova Jerusalém aí, né? O qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama tu, que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Vós, porém, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora que nascera segundo a carne perseguiu o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Tá? Então, esse texto aqui vai ser extremamente importante, irmãos, para lembrar e entender Romanos 9. Então, né? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como Isaque. Lembra desse termo. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Então, nós somos Isaque. Né? Nós somos Isaque, tá? Vamos lembrar disso. Depois nós vamos voltar aqui. Então, vamos voltar para Romanos 9 e entender que ali há uma relação com as 2 alianças, tá? Lembrando isso, vai ficar mais fácil. Agora, voltando para Romanos 9, entender que Romanos frequentemente estava tratando da lei. Olha lá. Então, irmãos, lembra quem está debaixo da lei? Quem está debaixo da lei são os filhos de Agar. E os filhos de Agar correspondem ao quê? Ao Monte Sinai. E o Monte Sinai corresponde ao quê? A primeira aliança, porque cada mulher vai representar uma aliança. Então vamos ver o contexto de Romanos 9. Vai dizer assim:
Digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no meu Espírito Santo e a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Opa! Olha o que nós estávamos falando. Meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. E quem é os compatriotas segundo a carne de Paulo? São os judeus, né? Digo os judeus que estão debaixo da primeira aliança, que não creem, não os crentes, tá? Meus compatriotas segundo a carne, judeus. E judeus era quem? Era o que estava tipificado como filhos de Agar, né? Tá vendo? E, consequentemente, eles são os que são tipificados em Ismael. Porque Agar tem o seu filho Ismael. Então, Paulo está demonstrando que esses judeus que são seus compatriotas segundo a carne são os filhos de Agar. Amém? Porque eles estão debaixo da lei. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, olha aqui a prova, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, ou seja, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos, todos sempre. Amém, tá? Então, olha que interessante, né? Então, você vê que o contexto está tratando de quem? De israelitas. Perfeito? Vamos pular mais um pouco. E não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. Olha lá. Porque nem todos de Israel são, de fato, israelitas. Por que ele está falando isso, irmão? Porque ele diz assim, não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, né? Porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Então, vamos tentar compreender isso. Quando ele fala assim que nem todos de Israel são, de fato, israelitas, você tem que entender o seguinte, irmão. A primeira coisa que você tem que entender é que em toda a Bíblia, se você pegar toda a Bíblia, aqui, né, o Antigo Testamento, Paulo ele não tinha um Novo Testamento naquele contexto, mas se você pegar toda a Bíblia aqui, né, eu marquei que eu estou terminando de estudar a lei, o Êxodo, né, você vai perceber que todas as promessas que estão aqui, seja da Nova Aliança, seja do reino, seja de uma série de coisas, elas estão destinadas a Israel, tá? Porque diz assim, Jeremias 31, a partir do verso 31 até 34, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, né, com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, mesmo eu os havendo desposado. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, né, na sua mente lhe escreverei as minhas leis e no seu coração, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Aí ele vai dizer, e nunca, jamais ensinará algum deles o seu próximo, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. É mais ou menos isso, né? E depois não lembrarei dos seus pecados. Então, você vê que o seguinte, que as promessas, irmãos, do reino, as promessas de diversas coisas, elas estão para Israel. Então, quando Paulo fala assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, você tem que pensar, poxa, mas se as promessas elas foram destinadas para Israel, como pode então eles terem rejeitado a Cristo? Se as promessas foram feitas para a nação de Israel, como pode eles terem rejeitado a Cristo? Isso significa que a palavra de Deus tenha falhado? Porque se eles são o povo que vai receber o Messias, então eles não poderiam ter rejeitado o Messias. Amém? Mas o que Paulo está tentando explicar, que ou melhor, ele está explicando, e a gente que está tentando entender, é que Paulo está demonstrando que quando Deus falava a promessa para Israel, ele tratava do Israel que creria, e não do Israel incrédulo. A nova aliança ela vai ser feita com Israel, mas com Israel que vai crer, a parte de Israel que crê. Por quê?
Porque essa parte que crê é que vai ser considerada como Israel diante de Deus. Então, esses que rejeitaram o Messias, eles não são considerados Israel. Mas eles são considerados, a gente vai ver no contexto, como outra coisa, tá? Que a gente vai entender daqui um pouquinho. Então, para Deus, todo aquele que crê que se achegar a Cristo, esse vai ser considerado como israelita. Então, a promessa que foi feita da nova aliança vai ser feita com Israel. Mas aquele que crê que vai ser considerado como Israel. Como ele vai dizer assim, né? O texto. Vamos continuar lá, tá? Vai dizer assim: e nem por serem descendências de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Olha que interessante, irmãos. Lembra de Isaque? Isaque vai ser filho de Sara. Não era isso? Filho de Sara. E quem é Sara? É a nova aliança. Percebe? Então, o contexto de Romanos 9 está demonstrando que a descendência de Abraão é Isaque. Isaque vai ser Sara. Então, ele está usando esses elementos, irmãos. Ele está falando de Israel, mas que não é considerado Israel, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. É porque ele diz assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Portanto, aquele que é considerado como descendente de Abraão é Isaque. Mas aquele que é considerado apenas como israelita na carne, ele vai ser filho de Abraão, mas na carne. Então, quem era o filho de Abraão apenas na carne era Ismael. Então, irmãos, quando ele diz nem todo que é de Israel é de fato israelita, e nem todos de Israel são de fato israelitas, é porque existem pessoas em Israel que são apenas descendentes de Abraão na carne. E aquele que é descendência de Abraão na carne, segundo a história lá que a gente vê em Gênesis, era Ismael. Tá? Então, aquele que é considerado da promessa, que crê, que recebeu a Cristo, esse vai ser considerado como Isaque. E sendo considerado como Isaque, consequentemente ele vai ser, né, aí participante de Sara, que é a nova aliança, tá? Então, é isso que o contexto está trazendo para nós, irmão. Uma relação de Ismael e Isaque. Então, judeus que não creem são filhos de Abraão na carne, eles são como Ismael. São apenas filhos de Abraão na carne. Eles estão na terra de Abraão, eles têm o sangue de Abraão, eles têm o nome de israelitas, e eles têm, né, são descendentes de Abraão, porém apenas na carne. E nós que cremos somos como Isaque, conforme está em Gálatas. E nós que cremos que somos como Isaque, nós é que somos participantes de Sara. Consequentemente, então, nós somos o herdeiro, porque nós cremos. A herança, ela vem pela fé. Então, diz assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque é quem? São os filhos da promessa. E Isaque vai ser filho de Sara, que é a nova aliança. Amém? Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, quem são os filhos da promessa? Isaque. E quem são os da carne? Ismael. Né? Vou botar aqui um M para diferenciar. Isaque, promessa, Ismael, carne. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Quem é Sara? É a nova aliança. Então, quando ele diz por este tempo virei e Sara terá um filho, ele estava demonstrando que a descendência de Abraão teria que ser participante de Sara para fazer uma ligação lá no futuro, que a verdadeira descendência de Abraão teria que ser participante da nova aliança. Então, o que nós estamos vendo? Que o contexto está tratando de duas descendências, a da carne e a da promessa, de duas alianças, a primeira e a segunda, de duas mulheres, Sara e Agar. Né? Então ele diz assim: por este tempo virei e Sara terá um filho. Né? E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Então, qual é a relação de Sara aqui? Sara e Rebeca. Que as duas vão representar exatamente a mesma coisa. Sara e Rebeca representam a nova aliança. E as duas vão ter filhos, né?
Aqui na representação, quando fala da representação de Isaac, ele não vai ter duas mulheres. Ele vai ter uma mulher só. Mas a gente vai ver que apenas um dos seus descendentes é que vai ser considerado de fato como seu filho. Tá? Então, Sara vai ter Ismael, né? Que vai ser de uma forma de adoção, vamos dizer assim. Na verdade, ela não vai ter, quem vai ter vai ser Agar, né? Mas ela diz que vai ser edificada por meio ela vai ser edificada por meio de Agar quando ela der seu filho. Então, no contexto de Sara, você vai ver Ismael, que é carne, né? E você vai ter Isaac, que vai ser promessa. Isaac, ele vai amar as coisas de Deus, mas Ismael, ele vai ser da carne, tá? Então, no contexto de Sara e Abraão, você vai ter Ismael e Isaac, carne e promessa. E Deus, ele vai mostrar a mesma alegoria agora em Rebeca. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceder de um só Isaac, nosso pai. Então, no contexto de Rebeca, quem vai ser o da promessa? Vai ser Jacó. Porque Jacó, ele atentava para as coisas de Deus. Então, ele era aquele da promessa e ele vai ser chamado o amado de Deus. Tá? Só que ela vai ter um outro filho que vai ser Esaú. E o que Esaú vai fazer? Ele vai vender a sua primogenitura, ele vai se perverter casando com as cananeias e ele vai também desonrar o seu pai quando ele casa com as cananeias, né? E ele vai, né, menosprezar a sua primogenitura. Então, assim como Ismael era descendente de Abraão segundo a carne, você vai ver que Esaú também era descendência de Abraão segundo a carne. Porque ele, tendo a primogenitura, ele vai menosprezar essa primogenitura. E Ismael, mesmo sendo primogênito, ele não vai poder receber a primogenitura porque ele era da carne. E aquele que veio depois, que é Isaac, vai tomar a primogenitura de Ismael. E do mesmo modo, Jacó, que não sendo primogênito, vai tomar a primogenitura de Esaú. Você percebe a relação de coisas? Então, é sempre a relação daquele que vem depois, tomando a primogenitura daquele que veio primeiro. Por isso que Cristo fala, os últimos serão os primeiros. Porque Ismael, ele veio primeiro, mas aquele que levou a primogenitura foi que veio depois, ele foi o último. E do mesmo modo em Esaú, tá? Então olha a relação de coisas aqui. Então, irmãos, Ismael, ele vai representar aqueles que estão debaixo da lei. Mesmo eles tendo vindo primeiro, tendo a primeira aliança, tendo tudo que está em nome de Abraão, eles, por serem da carne, por não crerem, eles não vão receber a promessa. Então, aqueles que são da carne são tipificados em Ismael. Só que esses que são da carne também são tipificados em Esaú. Porque Esaú era descendente de Abraão, ele tinha o sangue de Abraão, né? Ele tinha a primogenitura da herança de Abraão, mas o que ele fez? Ele menosprezou a primogenitura, e ele menosprezando a primogenitura, Isaac toma essa primogenitura. Jacó toma a primogenitura. Então, irmãos, a gente viu que Ismael representa os judeus que estão na primeira aliança. E Esaú também vai representar os judeus que estão na primeira aliança. Por quê? Porque os judeus, tendo a primogenitura, eles recebendo a primogenitura que era Cristo, eles vão menosprezar, eles vão desprezar essa primogenitura. Então, quando eles desprezam a primogenitura, nós gentios, nós que somos gentios, que não éramos os primogênitos, nós vamos tomar a primogenitura deles. Por quê? Porque nós cremos. Então, assim como Jacó comprou a primogenitura de Esaú, ele ficou com a carne, nós compramos a primogenitura daqueles judeus incrédulos, porque eles não creram, eles menosprezaram a herança matando a Cristo, e essa primogenitura veio para nós. Tá? Então, é isso que o texto está falando para nós. Então, Esaú e Ismael tratam da mesma coisa em contextos, né, para demonstrar em personagens a mesma coisa. Então, Ismael é que é nascido da carne, representa os judeus sendo da carne, e Esaú representa os judeus que também são da carne, são descendentes de Abraão, mas que menosprezaram a primogenitura, que é Cristo. Perfeito? Então, vai dizer mais ainda aqui. Vamos lá. Né? E não somente ela, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos e nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Tá? Falaremos disso aqui num outro momento.
não por obras, mas por aquele que chama. Como já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então, por que Deus amou a Jacó? Porque você vai ver que Jacó é aquele que aponta para a promessa. E Esaú é aquele que aponta para a carne e que perverteu a herança. Perfeito? Então, para a gente entender isso mais calma, depois eu vou fazer um vídeo explicando essa questão, né, que não eram nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, porque o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. A gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. E depois eu vou demonstrar porque Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, tá? Mas o que você tem que entender aqui é que, né, Jacó e Esaú fala das duas alianças. Aqui fala da segunda aliança e aqui fala da primeira aliança, tá? Carne versus espírito. Perfeito? Então, agora ele vai começar a aplicar isso aqui agora de uma forma mais literal. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprovar ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprovar ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, né? Então, o calvinista, ele vai ver esse texto aqui e vai chorar de alegria, porque está dizendo, viu, Deus endurece quem quer sem motivo nenhum. Não é o que o texto está dizendo. Então, nós vimos lá desde o começo, eu venho mostrando desde Gálatas, que vai falar de Ismael, vai falar de Esaú e vai falar de Faraó. Qual é a ligação que tem entre Faraó, Ismael e Esaú? Toda a ligação, irmãos, tem toda a ligação. Porque Ismael é filho de quem? Ismael é filho de Agar. E Agar é egípcia. Agar não é egípcia? E Faraó, ele é o quê? Ele é um egípcio. Faraó, ele é um egípcio. E qual é a ligação de Esaú com Faraó? Toda a ligação. Porque Esaú, irmãos, ele vai se casar com uma das filhas de Ismael. Esaú, ele vai se casar com uma das filhas de Ismael. Então, Ismael, que é o egípcio, se casa com Esaú, que é o descendente de Isaac, descendente de Abraão segundo a carne. Então você vê Ismael fazendo uma união com Esaú. E isso vai formar povos. E esses povos vão encher o Egito. Esses povos vão encher o Egito, toda aquela região da Arábia. Então, quando você vai ver Faraó depois, lá no contexto dos israelitas, a gente vai ver que aquela região do Egito ela vai estar cheia desses povos. E além do mais, a gente vai ver que Esaú vai se casar com as cananeias. Então Esaú ele vai fazer aliança com Ismael, ele vai fazer aliança com as cananeias. Então a descendência de Esaú vai se espalhar por todo aquele continente, por toda aquela região. E Faraó vai ter ligação com isso. Então você tem uma linha que vai ligar Ismael com Esaú e depois Faraó. Perfeito? Mas a ligação mais forte que nós vamos ver é que Faraó é egípcio. E Egito nos liga com Ismael, que nos liga com Agar. Então, irmãos, Faraó está tratando exatamente da mesma coisa. Ismael, Esaú e Faraó está falando exatamente de quem? Dos judeus. Porque os judeus eles vão ser tipificados como filhos de Agar. Né? Agar, acho que escreve assim com H. Eles vão ser tipificados como Agar, filhos de Agar, consequentemente eles são egípcios. Né? Na carne, falando na carne. São ismaelitas. E Faraó é egípcio também. Então Deus está fazendo uma linha aqui na carne mesmo para demonstrar que esses personagens têm ligação. Então quando diz assim, que diremos pois a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois diz ele a Moisés, terei misericórdia de quem me aprovar ter, e terei misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprovar ter compaixão.
Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar essa misericórdia. Mas o que Cristo fala? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E você vê que os judeus não tiveram misericórdia de Cristo e os egípcios não tiveram misericórdia de Israel. Por isso Deus não usou misericórdia deles. Aí vai dizer assim sobre Faraó: por isso mesmo te levantei, né? Para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Mas a gente já viu no primeiro vídeo qual o motivo do endurecimento, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Qual foi a nação que foi endurecida para que o nome de Deus seja anunciado em toda a terra? Foi exatamente a nação israelita segundo a carne. Irmãos, Deus está mostrando aqui em Faraó o que ele faria com Israel lá no futuro. Assim como Faraó foi endurecido para que o nome de Deus fosse anunciado nas nações, né? Para isso mesmo te levantei, para te mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, do mesmo modo, irmãos, como Deus endureceu a Faraó, para que Faraó se endurecesse, se fosse endurecido, e ele pudesse executar as suas maravilhas na terra do Egito, e Israel fosse salvo, do mesmo modo Deus endureceu Israel, para que Israel, sendo endurecido, né, através da morte de Cristo, o nome de Cristo fosse anunciado em toda a terra. É exatamente a mesma coisa. É exatamente isso. Então, quando Deus mostra Faraó aqui, ele está querendo utilizar o contexto do Egito para demonstrar para você Agar, que é egípcia, no qual estão os filhos da Agar, que são os judeus que estão debaixo da primeira aliança. Para quê? Para demonstrar que o endurecimento dele, a causa do endurecimento dele, é para que Deus demonstrasse misericórdia sobre as nações. Porque Deus sempre demonstrou misericórdia sobre os israelitas. Mas para que a misericórdia de Deus chegasse às nações de forma plena, ele precisou endurecer Israel, para que Israel sendo endurecido, agora ele sendo endurecido, Deus utilizasse o poder dele sobre Israel, para que Cristo se manifestasse e agora Cristo chegasse nas nações. Então, Ismael, Esaú e Faraó estão ligados dessa forma. Deus não está querendo mostrar necessariamente personagens aqui, mas Deus está querendo demonstrar nesses personagens o que aconteceria com Israel segundo a carne e como a salvação chegaria nos gentios. Faraó foi endurecido para que Israel fosse salvo e o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Assim também Deus endureceu Israel para que a salvação de Deus chegasse em nós, tá? Então é isso que está falando com o texto, não tem nada a ver com endurecer os homens por qualquer motivo, é tremenda besteira isso. A gente vai falar sobre outros textos depois. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o Israel que busca, isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou e os demais foram endurecidos. Então vê aqui que o contexto está mostrando que quem foi endurecido foi Israel. Por quê? Por isso que ele vai utilizar o termo Faraó. Porque Faraó foi endurecido, né? Porque a gente viu no vídeo passado que eles foram endurecidos porque eles não demonstraram misericórdia sobre Cristo. Deus lhe deu espírito de entorpecimento e olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Torne-lhe sua mesa em armadilha e tropeça em punição, e escureçam-lhe os olhos para que não veja e fiquem para sempre curvados às suas costas. Amém? Então esse é o contexto dali, tá, irmãos? Ele está mostrando as duas alianças e as duas descendências que procederam de Abraão. Uma descendência foi endurecida, vai ser tipificada em Ismael, Esaú e Faraó, e por causa do endurecimento dessa descendência, a descendência da promessa pôde se manifestar, tá? Faremos mais vídeos sobre essa parte, mas eu vou finalizar aqui para não ficar muito grande o vídeo. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos aí e fiquem na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.